Acho que a gente já pode ir começando, os demais vão chegando e nos encontrando no caminho. Ok. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Marco Lima. Eu dou aula de grego, do grego koiné, no Novo Testamento, né? E meu foco geralmente nas aulas de grego neotestamentário. Chegou o ato 7, né? Que a minha acabou de ver um pouco da história judaica e das escrituras. Então, eu vou falar Ô, professor, tem alguns microfones abertos aí e o seu áudio está muito baixo, não tô conseguindo te ouvir. Eu pensei, tá conseguindo escutar não? Não tô conseguindo te ouvir direito não, e tem vários outros microfones abertos que tá dificultando muito. Agora, consegue me escutar? Agora sim, agora melhorou. Pede para perfeito, repetir, por favor. Isso, deixa eu voltar a me apresentar. Eu estava me apresentando, meu nome é Marco Lima. Tá? Eu sou formado em português e grego pela UFRJ, né, em letras. Sou especialista em estudos clássicos. Minha área é Mediterrâneo como um todo, então eu gosto de trabalhar essa área e, obviamente, a população da Palestina está envolvida. Eu sou o coordenador do curso de grego aqui da Escola Bnei Roma. E sempre que a gente trabalha a língua grega, pensando nessa interação com a cultura e com a história judaica. Então, como o tema que ela trabalharia hoje com vocês seria os samaritanos, de uma forma, e eu não trabalharei, vou deixar a peteca para ela trabalhar melhor do que eu, né? Não vou roubar o tema dela. A gente vai tentar falar um pouco das influências do helenismo na Palestina e que, de certa forma, tem uma íntima relação com os samaritanos, do qual ela irá tratar. A próxima aula aberta. Então, nós não estamos fugindo do assunto, né? Assim eu espero, mas, de certa forma, traçando uma introdução para saber por que esses samaritanos eram tão vistos, tão malquistos. Isso de acordo com a minha visão no sentido helenístico, no sentido da influência da cultura grega. Tá? Essa aula faz parte de um binômio, na verdade, né, de uma aula bipartida, que é justamente a ideia de tentar entender um pouco das influências helenísticas antes e durante Jesus histórico. Então, hoje a gente vai traçar uma ideia sobre o que é essa ideia de helenismo. Nós conhecemos, às vezes, né, de forma muito rala, né, e tentar ver as influências dessa história grega na história, nesse momento da história grega que se funde a história da Palestina. Tá? Então, não se preocupe, é um momento que eu teria algumas leituras, eu farei alguns comentários, né? Tá tudo bem documentado, todos eles com referência, para que você possa colocar nos estudos de vocês. Tá? Obviamente, o trabalho hoje é um trabalho mais histórico, então, se vocês se perderem em algum momento, tiverem alguma dificuldade, vão me chamando a atenção, né? E eu abro para perguntas no final, e aquilo que eu puder responder, eu vou ficar feliz em responder para vocês, ok? Deixa eu só colocar aqui para gravar. Bem, como o tema de hoje sugere, tá? Nós iremos trabalhar um pouco sobre o helenismo. Aprender um pouco sobre esse termo e o que isso tem a ver com a história judaica. Tá? Então, se pensarmos o helenismo de uma forma interessantíssima, aliás, o próprio termo helenismo, né, ele é cunhado na Grécia Antiga, né, cunhado na Grécia Antiga no sentido de filosófico, mas que ele termina tendo sua vasta influência, né, ao longo da população do Mediterrâneo. Então, nós temos alguns conceitos muito básicos para pensar o helenismo. Tá? Deixa eu só ligar aqui. O apontador laser. Então, o conceito de helenismo, né, ele foi usado pela primeira vez por Johann Gustav Drossen, tá, para caracterizar o processo de expansão da cultura helênica. Então, a ideia de helenismo, né, uma ideia que remonta ao século XIX, tem muito a ver com a história de uma expansão helenística, uma expansão ativa, em que as outras populações estariam passivamente aceitando-as. Tá?
esse é uma contramão, né? É uma contramão dos estudos atuais, né? Nós não pensamos mais isso. De acordo com a antropologia, né, e a sociologia, nós não temos uma ideia de uma cultura mais forte, podemos supor, uma cultura do invasor, que é extremamente evoluída, e uma cultura invadida, que é passiva, né? Hoje nós temos uma ideia muito mais ligada a uma troca cultural, né? À medida que o dominador domina, ele também é dominado, ele também aprende uma cultura nova, tá? Nós podemos pensar, por exemplo, na dominação romana sobre a Grécia, né? Não só dominou-se a Grécia, mas de certa forma conservou-se muito da cultura grega. Então a gente dominou-se militarmente, mas nós temos aí uma adequação cultural da cultura grega dentro da cultura romana. Isso se pensava no período romano, tá? E o que se entende por civilização helenística? Tá? Essa civilização helenística, ela costuma ser baseada, entendida, a partir das conquistas de Alexandre o Grande. Tá? De certa forma, ela começa com Filipe II, o pai de Alexandre, né? E vai até os finais do século I. Tá? Caracteriza-se por uma difusão da civilização grega como um todo, né? O ideal grego é vendido para todas as populações dominadas. Tá? Esse período helenístico, né, segundo a proposta do Fini, sublinha o que foi no período helenístico, que a civilização grega se expandiu para o leste, de onde a aristocracia greco-macedônia governava grandes territórios próximos do Oriente, sob domínio de monarcas absolutos. Isso é extremamente importante, essa ideia de monarcas absolutos. Tá? A democracia grega, da época clássica, da época de Platão, tá? Da época do surgimento do teatro, evidenciava, eles tinham um certo asco a essa tirania que vinha de fora, desses monarcas que mandavam em tudo. E a ironia histórica da coisa é que, novamente, eles são unificados por um monarca absoluto, como Alexandre o Grande. Tá? A ideia que se tem atualmente é justamente essa. Não é de uma população superior a outra e ela o influencia. De acordo com Giordani, né, nós temos uma fusão de elementos culturais gregos e orientais. Então é nesse momento em que a cultura grega ela vai se orientalizar. Tá? É muito mais aparente, muito mais evidente nas artes plásticas, tá? Mas obviamente esses elementos da cultura oriental, e a gente entende Oriente basicamente como tudo aquilo que não é grego, tá? E aí a gente pode pensar, ampliar esse oriental aí, não pensar simplesmente nas populações da Síria, da Turquia, tá? Mas pensar também, né, as outras margens do Mediterrâneo, né? Nesse sentido, ok? Até aí, alguma dúvida? Ok, né? Então, o que nós temos aqui nesse momento, tá? É que a origem, por que Alexandre o Grande e essa população macedônia foi tão importante, né, como nação dominadora, tá? A gente tem que pensar a Macedônia como uma região que estava em constante batalha contra bárbaros. Isso, de certa forma, já transforma a população local extremamente militar, já cunhada com batalhas o tempo todo. Tá? Mas há uma vertente que pensa que esses macedônios, né, do qual Alexandre era o chefe, tinha uma origem nesses últimos invasores que entraram na Grécia, que são os invasores dórios, homens fortes, poderosos, que trouxeram a cultura politeísta de um deus masculino, nesse caso Zeus, à população local, a população do Peloponeso, da Península Grega. Tá? E Aristóteles costuma dizer que esses macedônios, eles fazem parte de um seleto grupo de realezas fundadas por mérito, ou seja, fundadas com legitimidade. Então Aristóteles, como pensador helenístico, ele vai dizer que esses macedônios, esse império macedônio, não é um império feito pelas forças, mas pelo mérito.
E hoje se tem ideia de que realmente esses macedônios tiveram uma origem nos últimos invasores gregos, os invasores mais militares, os invasores que trouxeram metal. Então tem uma origem muito antiga, e por isso que eles vão ser, é um dos grandes motivos para eles serem um grande povo dominador. Tá? Entendemos a Macedônia, tá? Entendemos como esses macedônios eram poderosos, fica mais fácil a gente entender algumas dinâmicas. Por que a Macedônia, vocês podem olhar aqui nesse mapa, tá? Se eu estiver passando os slides muito rápido, vocês me avisem, tá? Porque o tempo de carregar slides no meu computador é muito mais rápido do que aparece para vocês. Tá? Se formos pensarmos, né, aqui está a Macedônia. Tá? É o território mais adentrado, né, na parte continental da Europa. Então, o fruto da civilização grega, né, nasce aqui nessa parte do Peloponeso, mais ligada ao mar. Então, os gregos são, por excelência, um povo marítimo, semelhante aos povos portugueses, né, os portugueses que nos deram origem, né, sua colonização. Então, aqui, as cidades mais importantes estão nesse momento aqui. Ó. Esparta, uma sociedade guerreira por excelência, né, os filmes estão aí para mostrar isso, né, mas também Corinto, Olímpia, tá, e Atenas. Obviamente, o que levou Alexandre, na verdade, não só Alexandre, mas Filipe, a dominar esse território que antes não lhes pertencia? Tá? Justamente a Macedônia, que não tinha nenhum expoente, não era um local extremamente atrativo, não era conhecido. Como é que eles chegaram ao poder? Essa é a grande dúvida. Tá? Eles estavam enfraquecidos justamente pela Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra civil entre Atenas e Grécia, pela hegemonia, né? A hegemonia tanto continental quanto marítima. Obviamente, como uma guerra civil, nós sabemos que em qualquer tipo de guerra civil, não há vencedores, só há perdedores, né? A luta de irmãos contra irmãos. Né? O Tucídides, ele vai falar muito disso, Xenofonte também, essa ideia de luta de irmãos contra irmãos, o quanto é horrível para a população da Grécia como um todo. Então, Alexandre sucedeu em 333 o pai, Filipe, assassinado em condições misteriosas. Aliás, Alexandre também vai morrer em condições misteriosas, não se sabe como. Filipe, no ano antes, logo depois da vitória do Egito em 338, em Queroné, que é uma batalha famosíssima que marca a expansão grega, a expansão macedônia sobre a Grécia. Tá? Tinha reunido delegados vindos de todas as partes do mundo grego para imporem sua aliança no seio da Liga de Corinto. Tá? E o reconhecimento de sua hegemonia na luta que pretendia travar. Então, Alexandre já pegou um território já diplomado, né, diplomático, né, já apaziguado em alguma parte de seu pai. Não foi a herança dele. Enquanto ele queria unificar a Grécia, Alexandre era muito mais expansivo. Ele queria algo. Que algo mais era esse? Era o Oriente. Ele queria acabar com os persas, tá? Que sempre foram um ranço da história da Grécia. Para isso, Alexandre, e aí eu vou só para mensurar para vocês o quanto ele era estratégico, tá? As estratégias de Alexandre foram extremamente usadas, inclusive na Segunda Guerra Mundial, tá? Isso é só para exemplificar o quanto ele era, em um bom português, carioca, o quanto ele era malandro, né? Então, Alexandre, aclamado pelo exército segundo a tradição macedônica, tratou, portanto, de realizar o projeto elaborado por Filipe, né? Porém, cuidou, em primeiro lugar, da sua retaguarda, por um lado, empreendendo uma campanha contra as populações vizinhas, né, da fronteira norte macedônia, para submetê-las, e, por outro, esmagando a sublevação tebana na guarnição macedônica, desde a Batalha de Queroneia, ocupava a fortaleza da Cadimeia. Ou seja, ele fez duas frentes de batalha, tá? Uma ao norte e uma ao sul, né? O que fazia com que os inimigos não soubessem o próximo passo deles. Se você só tem uma zona de ataque, né, obviamente, seus movimentos são mais friamente calculados, né? Nesse caso, não. Ele tinha duas frentes de batalha, você não sabia qual seria a próxima posição dele, né? Então, ele fez um duplo movimento, e isso garantiu com que ele conquistasse um território que antes não lhe pertencia. E aí, para ilustrar,
nós temos aqui a diferença gritante, na verdade, entre os territórios de Alexandre e os territórios conquistados pelo pai dele. Então, aqui em laranja é o reino de Filipe. Tá? Já Alexandre dominou todo esse espaçamento no qual vocês veem em verde aí. Tá? Grande parte do mundo conhecido até o momento, e até a parte do mundo não conhecido. Obviamente ele era um cara narcisista, né? Você tem várias e várias Alexandrias fundadas por ele, né? várias cidades com o mesmo nome, apesar que nós só enfocamos em matéria de estudo das escrituras a Alexandria egípcia, que é a que nos interessa, onde estava a maior comunidade judaica na diáspora no momento, né? Da diáspora judaica. E aí nós temos essa fabulosa expansão, né? Do qual nos interessa principalmente esse movimento aqui, que passa pela franja sírio-palestina. Tá? Então, se nós pudéssemos resumir em algumas etapas básicas... Só essa seta aí essa seta indica como começou? Foi esse caminho primeiro feito pela seta? Isso, muito bem. Marco Antônio, aqui, isso. Essas setas marcam os primeiros... Loteria! Esse aqui, respondendo a tua pergunta, marca os movimentos inicialmente. Então, ele dominou esse movimento aqui na Turquia, a atual Turquia hoje, né? E desceu exatamente pela franja sírio-palestina para dominar o Egito. Tá? Até porque o Egito sempre, desde épocas mais prístinas, mais antigas, sempre foi considerado um território não só interessante, mas mágico, de uma cultura evoluída. Tá? A cultura grega buscou muito da cultura egípcia. Tá? Aliás, o que nós temos que pensar, e isso eu acho muito importante, tá? Quando a gente fala aqui de estudos do Mediterrâneo, que é uma vertente muito atual, né? Foi minha fonte de estudo na Universidade de Brasília, se nós pegamos aqui o mar Mediterrâneo, nós devemos considerar isso aqui não como zonas de influência. Tá? Temos que ter cuidado ao falar de uma influência de uma população, de uma civilização sobre outra. Aqui não há influência. Tá? Talvez a metáfora que até já usei em um mini curso que eu dei no início do ano, talvez a metáfora mais importante que a gente possa ter aqui é que esse mar Mediterrâneo aqui funciona como a nossa internet, tá? As pessoas se comunicam através do mar ou através de rotas comerciais. E essas comunicações possibilitam trocas culturais, em que as populações conversam, né? Sabem uma ou outra da cultura do outro, e isso termina havendo essas trocas culturais, que são trocas culturais permitidas até certo ponto. Tá? Quando a gente fala permitidas até certo ponto, é que a cultura sempre vai tentar se resguardar. Por exemplo, quando a gente pensa em Egito e Grécia, uma das comunicações básicas nós podemos pensar em relação aí à pintura, por exemplo. Todos conhecemos, pelo menos de fotos da internet ou de qualquer livro didático da escola, aquele esquema da arte egípcia, que a gente chama de esquemata, né? Que é aquela pessoa de lado, né? Como se desse um âmbito bidimensional, né? Todas as coisas estão no mesmo plano. Por exemplo, a Grécia não havia esse tipo de pintura. Tá? Ao tomar conhecimento desse tipo de pintura em Creta, que é essa ilha aqui maior em azul, tá? Ao tomar conhecimento desse tipo de cultura, nós já vamos ter afrescos em Creta em que as imagens são feitas de lado. Mas não teremos deuses egípcios. Teremos cenas do cotidiano, né, da ilha. Então, onde houve troca cultural? O esquema de pintura foi copiado, mimetizado. Né? Mas a forma de culto não foi. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, não podemos dizer que há influências, mas trocas culturais. Tá? Então, vemos isso, ele fez. O processo de Alexandre foi, logicamente, dominar logo as margens do Mediterrâneo para poder se expandir, né, em sua busca incessante, né, atrás de destruir todo o território
né? Anteriormente persa, né? Ok? Espero ter respondido. Então podemos traçar aqui esses pequenos passo a passo da conquista alexandrina. Tá? Obviamente ele começa com a cidade de Pela, tá? Em sua busca incessante é o ponto número 1 aqui. Em sua expansão em busca da destruição do Império Persa. Tá? Alexandre atravessa aqui o Estreito de Dardanelos, né? E aí ele que comunica o Mar Egeu e o Mar de Mármara, né? Ele vai vencer Dario III em Issos, tá? Inclusive aqui, né? Como podemos citar, meses depois o exército alexandrino ocupa a cidade das costas da Palestina e da Fenícia, ou seja, em questões de meses ele vai conquistar rapidamente esta região. E a gente pensa, pô, tão rapidamente assim, e o que foi feito dos povos guerreiros dessa região? Tá? Dessa ideia guerreira. Nós vamos ver que aqui na franja sírio-palestina, pelo menos no que diz respeito à Palestina, você não teve grande resistência do território. Tá? Ok? Aqui, ele vai passar rapidamente aqui pela franja sírio-palestina e vai chegar ao Egito, onde vai fundar a famosa cidade de Alexandria. É o momento em que ele vai ao chamado Oráculo de Amon, no meio do deserto. Ele vai procurar uma legitimação do poder dele de forma divina. Eu vou falar dessa legitimação, que ele também vai buscar isso em Jerusalém. Tá? E eu vou parar por esse momento para falar só desse momento aqui que nos interessa, que é o momento que ele chega pelo menos ao Egito. E ele vai fazer esse retorno também, tá? Os outros pontos eu não vou tocar, porque isso já faz parte da história grega como um todo. Pode falar. Oi? Bem, continuando. Tá, dominar é fácil. Vencer as batalhas pode ser até fácil, né? Pra gente que tá de fora, obviamente. Mas o que fazia com que ele mantivesse esse poder? E isso vai ser importante para a gente entender em relação à Palestina. Tá? Primeiro, um aparato militar. Tá? Toda vez que ele chegava, né, mas que deveria ser usado o minimamente possível, garantindo a submissão ao invasor, por vezes o único resquício da presença da força bélica dominante. Então, o primeiro ponto dele era um aparato militar. Esse aparato militar, ao chegar em uma nova população no qual ele invadia, tá, ela garantia a submissão do invasor. Mas a ideia dele é usar o mínimo possível. Era só garantir uma segurança. Tá? E muitas vezes, depois que ele passava, só restava o exército ali. Tá? Sendo sustentado e tudo mais. Sustentado e sendo recrutando novas frentes de batalha, né? Para as novas frentes de batalha dele. Então, ele vai manter esse exército no momento. É como se fosse um serviço que acontece aqui muito no Rio de Janeiro, que é o serviço de milícia. Tá? Alguém que oferece uma segurança. Obviamente, isso é uma comparação muito esdrúxula. Mas nesse caso, a gente pode dizer que funcionava como milicianos. Tá? Uma força de exército ali, uma força militar, né? Que fazia uma certa segurança e garantia os interesses do imperador. Né? Aspecto cultural. A apropriação de uma cultura pré-existente, apoio das elites locais e a geração de empregos no exército. Então, o que ele fazia? Ele apropriava-se da cultura existente, mantinha as bases dessa cultura, ele apoiava as elites locais, as forças locais, para torná-las aliados, tá? E, obviamente, é muito mais fácil você que está sendo dominado acreditar em alguém do seu próprio povo do que acreditar em alguém de fora. Então, para Alexandre, era muito mais fácil deixar o dirigente local com poderes parciais, né, mas submetidos a esse exército que ficava, né, para garantir, de certa forma, a amizade desse povo dominado. Tá? E ele garantia empregos no exército. Então, as pessoas trabalhavam fabricando armas, como soldados. Então, ele gerava empregos. Né? E, por último, a ração e sociedade fusionadas. Ou seja, a fim de obter uma sociedade. Comia-se junto, trabalhava-se junto. Né? Essa sociedade estava fusionada. Okay?
não era tão separado assim. Então, a fundação de numerosas colônias militares, que a gente pode dizer que são colônias militares, inicialmente destinadas a garantir a retaguarda do exército de Alexandre, seriam um dos primeiros fatores da difusão do helenismo no mundo oriental. Então, a primeira difusão do helenismo é feita com o exército. Então, estou sendo dominado, minha vida está sendo dominada. Ali tem uma milícia, né? Eu levo excedentes para esses soldados, eu bato papo com eles, eu troco, eu converso. E aí, eu aprendo sobre a cultura dele e ele aprende sobre a minha. É o primeiro momento em que o helenismo é passado dessa população. Tá? Então, o exército ele não vai ficar sem nenhuma interação. Como aparece no cinema americano, por exemplo. Como vemos adaptações das narrativas das Boas Novas, o que nós vemos? Um exército que está separado da população, que parece que são duas estratificações. Há a estratificação do poder? Mas há conversa, as pessoas se conversam. Tá? Entretanto, essa liberdade que Alexandre dizia levar para as populações que ele invadia era uma liberdade entre aspas. Tá? Por quê? O ideal dessas cidades libertas era de não pagar tributo, não alajar guarnições militares, nem sustentar o exército conquistador. Do que se conclui que sua liberdade é bastante relativa, pois Alexandre exige as três coisas. Isso que eu quero saber. Por que Alexandre fortalece as cidades? Porque ele não chegou e destruiu totalmente Jerusalém. Tá? Porque ele não dizimou toda a população. Porque ele precisa de fortalezas bem localizadas para a defesa do território, e as antigas cidades, em geral, estão em pontos estratégicos. Então, elas já estão fortalecidas, já têm muralhas. Tá? Porque ele precisa de uma estrutura social e política para garantir seu domínio, e porque ele precisa sustentar o seu exército. Então, a gente pode dizer que tanto o exército alexandrino como posteriormente o romano, eles são exércitos parasitas, na verdade. Ele chega naquela população, ganha um excedente para atacar novas populações, e é assim que há o sustento. Ok? Hein, Marco? Agora, pode falar, meu querido. Então, em relação à língua, não sei se você vai chegar nessa parte aí, que diz que o grego vem do hebraico. Mas aí você está falando que ele veio com a cultura grega. Queria entender mais ou menos essa parte aí. Não sei se você vai chegar nessa parte para entender em relação à língua, né? O hebraico com o grego. Isso, vamos lá. Vamos tentar marcar. É um parêntese, né? Tentar marcar aí uma ideia. Não necessariamente, grego e hebraico estão ligados. Tá? São dois ramos totalmente diferentes. Nós temos um ramo afro, a gente pode dizer assim, até centro-africano, a gente pode dizer uma origem semita e uma origem indo-europeia. O grego, a língua grega, né, a língua falada grega, ela tem uma origem indo-europeia, que é totalmente diferente do ramo semítico, que é o ramo do hebraico. O que a gente pode traçar de mais próximos disso é o alfabeto. O alfabeto grego, o código escrito grego, esse sim remonta a uma origem que não chega nem em si, a gente pode até dizer que não chega nem em ser totalmente hebraica. A gente pode dizer que ele surgiu em Serabit el-Kadim, que das interações do Egito, né, do Império Egípcio com os cananeus, né, no Monte Sinai, né, no Sinai, na verdade, não no monte, na região do Sinai. E essas trocas culturais fizeram com que nascesse, né, um proto-alfabeto sinaítico. E esse proto-alfabeto sinaítico seria uma junção, né, da transformação dos símbolos, né, dos hieroglifos egípcios, feitos através de uma adaptação dos escravos da população dominada do Sinaí, que são de origem cananeia. E aí, obviamente, por N trocas culturais, ela chegaria ao Mediterrâneo. Se quiser sair, depois você assiste. Eu tô gravando. Tá? E do pode Agora quem vai falar de Samaria?
aqui, olha nesse slide aí que ele tá embaixo da foto. É. Olha. Esse cara é uma merda. Pra cair desse Top. Tá falhando. Tá falhando? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Agora voltou. Alguma coisa. Coisa. Não é com ele, né? Os vídeos do pessoal. Não tem nada a ver isso, não. É. Sumiu tudo aqui, não tô vendo nada e nem ouvindo nada. Você precisa investir mais na sua internet. Aqui também. Alô? Não. Quase lá. Estão dando só pro professor ou pro todo mundo? Não só pra ele. Tá? Ele tá mexendo lá no negócio, ó. Aparece aqui, ó. Será que ele tem que sair Alô? e entrar de novo? Às vezes ele nem tá vendo, Daniel. Tá, Boa. sei lá, aparece ali, ó. Ele tá respondendo? Não, aparece o bate-papo. Segue. Ele tá falando e a gente não tá ouvindo nada. Não tá. Tá. Não. Quem escreveu? Tô ouvindo nada ainda. Alô? Eu também não tô ouvindo nada e vendo nada. Só o Pra seu mim- alô. Pra mim apareceu a imagem aqui
mas a voz não ouço. Tava tudo sumido, agora apareceu o slide. Agora sumiu tudo. Subiu de novo. Todo mundo tá com um xizinho vermelhinho. Olha só o que era a aula. Influência grega após o domínio de Alexandre, abarcando as revoltas judaicas e as trocas culturais do período, entendeu? Ele tem Alexandre Grande ainda. Me está aí ou me está cá? Escutar. Onde é que tá o da câmera? Sumiu. Aqui, né? Aí. Aqui é a câmera. Aqui apareço eu. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Tá voltando, voltou a voz. Tá me escutando? Agora já tô te vendo. Agora tá. E escutando? Escutando também. Só não apareceu o slide ainda. Que eu dei uma pausada no slide, tá? É porque a sala, eu acho que é porque a sala tá bastante cheia, tá? Então é por isso que tá lento. Por isso que eu desliguei os microfones de vocês, tá bom? Quando for para pergunta, aí eu paro, abro o microfone e vocês conseguem falar, tá ok? Tá? Vamos ver se a gente consegue o resto da aula agora. Sem slide, você fica... Deixa eu tentar compartilhar a tela de novo. Vê se vai aparecer. Para mim apareceu. Foi? Okay. Beleza. Daniel disse também que tá tudo ok. Tá? Sim. Então, deixem todo mundo a web desligada e o som desligado, tá? Eu acho que é porque a sala tá meio cheia. Quando for a pergunta, aí eu fico quietinho e vocês abrem um de cada vez e pode perguntar, tá bom? Bem, agora que a gente já falou um pouco dessa introdução sobre o Alexandre, vamos tentar entender o que eu chamo de primeiro helenismo, tá? Isso é uma acepção minha. O que seria esse primeiro helenismo aí, tá? Essa primeira passagem de Alexandre o Grande. Essa primeira passagem dele em território palestino, né? Você vai ter Samaria e Judéia se unem rapidamente ao conquistador. São poucos os indícios disso, tá? Os indícios históricos, né? São pouquíssimos marcados. A gente tem pouca marcação. A gente não sabe muito, né? Como se deu o processo de submissão, a não ser por algumas assertivas aí de Flávio Josefo. Então, o governador da Samaria, Sambalate, apresentou sua submissão a Alexandre durante o cerco de Tiro. Assim, obteve permissão de construir um templo no Monte Garazim. É o famoso templo no Monte Garazim. Tem origem no início dessa passagem de Alexandre pela Palestina. Tá? E como é que se deu esse momento? Nós temos o testemunho aí de Flávio Josefo. Diz o seguinte: Alexandre consentiu nesse pedido, ordenou que se trabalhasse com incrível diligência na construção do templo e constituiu Manassés sumo sacerdote. Sambalate sentiu grande alegria por ter granjeado tão grande honra aos filhos que ele teria de sua filha. Ele morreu depois de passar 7 meses junto de Alexandre no cerco de Tiro e 2 anos de Gaza. O ilustre conquistador, depois que tomou essa última cidade, avançou para Jerusalém. E o sumo sacerdote Jado, que bem conhecia sua cólera contra ele, vendo-se como todo o povo em tão grave perigo, recorreu a Deus. Então, sabendo que Alexandre chegaria a Jerusalém, Jado recorreu a Deus, que ordenou orações públicas para implorar ao seu auxílio e oferecer os sacrifícios. Deus apareceu-lhe em sonhos na noite seguinte e disse-lhe que espalhasse flores pela cidade, mandasse abrir todas as portas e fosse ao encontro de Alexandre, revestido de suas vestes sacerdotais, acompanhado pelos demais, que deveriam estar vestidos de branco, sem nada temer do soberano, porque eles os protegeriam. Então, a submissão de Jerusalém é dada por uma visão ao sacerdote. Então, eles não pegaram em armas, né?
devido a esse auxílio divino, por essa mensagem divina. Aqui uma coisa que eu não falei, já pulei para cá para falar de Jerusalém, é que em troca, né, disso, né, 1.000 samaritanos, nessa passagem pela Samaria, 1.000 samaritanos engajaram-se no exército macedônio que se dirigia para o Egito. Então ele fortaleceu-se ainda mais através das alianças diplomáticas na Samaria, recebeu um excedente militar aí, tá? E a passagem e a conquista de Jerusalém dele se deu de forma indolor. Não houve uma grande batalha. Até porque era um território já extremamente assolado por batalhas e, obviamente, não resistiria a todo o carisma, porque havia todo um carisma em torno de Alexandre o Grande. Ele era uma grande, até redundante isso, ele era um grande conquistador e célebre, né? Então, de certa forma, a fama o precedia. Então fica difícil uma população enfraquecida por disputas internas, que nem como sempre foi o território judaico, né? Então fica muito mais fácil para um grande conquistador chegar a esse ponto. Tá? O que nós temos aqui de interessante sobre Alexandre, quando ele passa pela Judéia e pela Samaria, é que ele vai fazer um processo que ele, desde o início de suas empreendas, né? Suas empresas bélicas, foi justamente o sincretismo religioso. Ele sempre vai buscar, tá, uma legitimação de seu poderio de alguma forma com alguma divindade. Ele fez isso em relação aos próprios gregos. Ele se dizia descendente de Aquiles, o grande herói da guerra de Troia. Tá? Ao passar pelo Egito, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai querer ir ao oráculo de Amon, né, no deserto, o Deus Sol, para saber a sua origem. Lá o oráculo vai dar uma origem divina para ele também. E aqui nós temos uma origem divina, segundo Flávio Josefo, uma origem divina judaica para esse rei. Né? E aí nós temos um trecho aí, que a gente pode pensar que pode ser anedótico ou não, sabendo que entendemos historiadores da antiguidade não como a gente entende agora. Tá? Os historiadores da antiguidade, eles não só filtravam a verdade, buscavam a verdade factual, mas também a verdade anedótica. Então você tem a ficção, né, e a veracidade das informações mescladas. Tá? Então nós temos aí, segundo Flávio Josefo, em Antiguidades Judaicas, temos Parmênio, que desfrutava de grande prestígio, Parmênio, que era general de Alexandre, perguntou-lhe como ele, que era adorado em todo o mundo, adorava o sumo sacerdote dos judeus. Por que ele parou para adorar? Olha a que ponto um conquistador chegou a adorar um sumo sacerdote judeu. Respondeu Alexandre: não é a ele, ao sumo sacerdote, que adoro, mas ao Deus de quem ele é o ministro. Pois quando eu estava ainda na Macedônia e imaginava como poderia conquistar a Ásia, ele me apareceu em sonhos, com essas mesmas vestes, e exortou-me a nada a temer. Disse-me que passasse corajosamente o estreito do Helesponto, e garantiu que Deus estaria à frente de meu exército e me faria conquistar o império dos persas. Eis porque, jamais tendo visto antes alguém revestido de trajes semelhantes a esses, com que ele me apareceu em sonho, não posso duvidar que tenha sido por ordem de Deus que empreendi esta guerra, e assim vencerei Dario, destruirei o império dos persas, e todas as coisas suceder-me-ão segundo os meus desejos. Então ele afirma ter tido um sonho profético, de certa forma, no qual o Deus judaico, né, o Deus dos judeus, vaticinou que ele conquistaria, né, um grande império. E apareceu justamente com vestes parecidas com os sumos sacerdotes. Então, por isso, segundo essa anedota, ele se prontificou e se agachou perante o sumo sacerdote. Alexandre, depois de assim responder a Parmênio, abraçou o sumo sacerdote e os outros sacerdotes, caminhou no meio deles até Jerusalém, subiu ao templo e ofereceu sacrifícios a Deus, da maneira como o sumo sacerdote lhe disse para fazer. O sumo sacerdote mostrou-lhe em seguida o livro de Daniel, no qual estava escrito que um príncipe grego destruiria o império dos persas, e disse-lhe que não duvidava de que era dele que a profecia fazia menção. Tá? Alexandre ficou muito contente. Então,
a gente vê esse sincretismo dele. É a política da boa vizinhança do Alexandre. Ele não vai chegar lá e impor deuses gregos. Né? Ele vai se submeter à cultura do dominado. Né? A segunda passagem de Alexandre é marcada pela revolta dos samaritanos. E como aconteceu essa revolta? Tá? Durante a ausência de Alexandre nomeará Parmênio, aquele do diálogo anterior, seu general e governador da Síria-Palestina. Com a morte de Sambalate, Parmênio nomeia então Andrômaco governador grego da Samaria, o que causa descontentamento entre os samaritanos. Então Andrômaco não é bem visto entre os samaritanos. Isso vai gerar certas turbulências no território de Samaria. O que acontece? Quando Alexandre conquista o Oriente, a maior parte das cidades o acolhe favoravelmente e sem resistência. Ou seja, o fato da Judéia e da Palestina como um todo aceitar Alexandre não foi uma exceção. Tá? Era natural, depois das grandes vitórias, as vitórias lendárias dele, ele ser muito mais aceito o jugo de Alexandre por essa história precedente do que simplesmente ele entrar em batalha. Então não foram todos os lugares que ele batalhou. Tá? Nas cidades gregas da Ásia Menor, mas também nas cidades sírias e fenícias, Alexandre destituiu os governos oligárquicos sustentados pela Pérsia e restabelece a democracia, restituindo-lhes a autonomia e a liberdade, embora coloque nessas cidades guarnições macedônias. É aquele aparato militar que eu falei. As populações gregas da Ásia acolhem-no como um libertador. Por outro lado, se as cidades resistem à sua interferência, são destruídas e repovoadas com colonos estrangeiros. E isso é importante para a gente. Colonos estrangeiros. Se resiste, ela é governada por colonos estrangeiros. É o que acontece em Tiro, em Gaza e Samaria. Por exemplo, que se revoltam após a passagem do conquistador por seu território. Então, ele passa em direção ao Egito, deixa Parmênio no poder. Tá? Nesse momento vai morrer Sambalate, que era o representante samaritano por excelência, o representante local, e aí Parmênio vai indicar Andrômaco como governador grego da Samaria, ou seja, um governador grego em território judaico, samaritano nesse caso, para ser mais exato, em vez de um governador samaritano. Às vezes Alexandre mantém o tributo que é cobrado pelos persas, mas redireciona para divindades locais, como faz em Éfeso. Ou seja, ele pegava o dinheiro e continuou deixando o dinheiro para o templo, indo para o templo, sem nenhum problema. Tá? Ele não vai tirar esse dinheiro dos cultos. Não é à toa que você tem, por exemplo, o exército romano, ele vai manter a taxação, né, judaica, das autoridades judaicas em relação ao templo, a taxação do templo, mas também terá a taxação do exército e por aí vai. Tá? Então, é uma estrutura que é mantida para que o culto local seja mantido. Okay? Então, o cerne da revolta samaritana, em 331, é justamente esse Andrômaco que entra ao poder. Ao retornar do Egito, Alexandre marchou sobre a Samaria, porque quando ele chega lá, há todo um ambiente caótico, samaritanos se revoltam, há mortes, né? E Alexandre, em seu retorno, voltando do Egito, porque ele não fez aquela expansão ainda para a Ásia, tá? Depois de ter punido os assassinos do prefeito, pôs Menon no lugar de Antônio. Os samaritanos chegam a assassinar Andrômaco. Tá? E no lugar dele, tá, entra Menon. Esses acontecimentos lá são hoje ilustrados pelos papiros aramaicos encontrados em uma caverna de Wad Dalier, tá? Onde, com a aproximação de Alexandre de volta ao Egito, se tinha refugiado certo número de maiorais da Samaria, com suas famílias e seus arquivos. Tá? Isso é documentado aí. Depois da morte de Alexandre, o império foi dividido entre seus sucessores, a morte dele, e o templo construído no Monte Gerizim permaneceu em seu primitivo estado. Os judeus que moravam em Jerusalém e pecavam contra a fé, quer comendo alimentos proibidos, quer não observando o sábado ou coisas semelhantes, refugiaram-se entre os siquemitas, alegando que haviam sido injustiçados. Já o sumo sacerdote morreu nessa época e Onias, seu filho, sucedeu. É nesse momento que você percebe, pelos relatos de Flávio José, que houve aí as trocas culturais das quais eu falei no início da aula. Essas trocas culturais aconteceram e, de certa forma, é o momento que você tem uma perda da fé judaica.
tá? De acordo com essas comunicações, tá? Comendo alimentos proibidos, não observando o Shabá e por aí vai, ok? Alguma dúvida sobre esse processo do Alexandre? E a passagem dele indolor por Jerusalém? Só o detalhe do povo que estava em Samaria era judeu e quem mais que tinha? Era só judeu ou tinha mais outros? Você tinha o aparato militar, estava fortemente lá, então você tem também o exército, como um todo, né? O exército grego. A população, de certa forma, começa a ficar há uma mestiçagem, a gente pode dizer, mestiços nessa ideia, né? E principalmente os samaritanos, né? Que são os judeus da região, ok? Daniel, você tem uma pergunta? Pode fazer pelo chat. Não, pode ser pelo microfone mesmo. Pode. A minha pergunta seria a seguinte, você falou que a partir desse momento em que há essa troca cultural, né? Sim. Os judeus, eles perdem ali a sua, vamos dizer assim, a sua convicção religiosa e começa a se corromper, né? Mas será que porque assim, pelo que a gente já conhece da história, essa corrupção e o afastamento das leis de Deus, dos judeus, já ocorre muito antes da invasão de Alexandre o Grande, né? Isso, se a gente for fazer uma análise, pelo menos ao meu entender, o que aconteceu com Alexandre, a invasão de Alexandre o Grande nessa conquista desse território, na minha opinião, não mudou em nada. O que o judeu já vivia, ele já era um corrupto, entendeu? Ele já era um prostituto espiritual, entendeu? Na minha opinião, entendeu? Desde quando ele conquistou, né? Desde quando ele entrou na terra e não cumpriu os mandamentos de expulsar todos os povos que moravam e residiam naquele momento, né? E se envolveu. Então, assim, a minha pergunta de repente você ainda vai falar, mas eu gostaria de antecipar se fosse o caso. Qual seria mesmo essa diferenciação cultural ou até mesmo sentimental entre o judeu e o samaritano? Entendeu? E essa rixa, igual você falou, esse ranço, tem origem nessa invasão grega? Entendeu? Sim. Qual foi o estopim, melhor dizendo, entendeu? Que fez com que houvesse esse atrito, entendeu? E a partir daí as coisas degringolarem até o período romano. Entendeu? O que nós temos nesse momento, por que a Samaria, de certa forma, ela vai aumentar esse ranço em relação aos judeus e samaritanos? Por que vai haver essa grande rixa? Inicialmente, tá? O que nós temos? Na Samaria, você vai ter uma aceitação muito mais da cultura do dominador. Tá? Isso vai desvirtuar o culto, porque eles estão longe do culto que é em Jerusalém, tá? Da cidade. Então, o que acontece? Por eles serem mais helenizados, tá? Eles terminam, né? Sendo mais... Eles aceitam com mais facilidade a cultura do dominado. Isso faz com que o judeu, por excelência, que preserva a sua cultura e está mais próximo do centro de culto, né, eles olhem com indiferença e com desdém para esse povo helenizado. Então, o ranço dos samaritanos é justamente por eles serem mais flexíveis com a cultura do dominador. Tá? Então, eles aceitavam com mais facilidade. Claro, a gente não pode generalizar, dizer que é toda a população que era assim. Tá? Mas havia uma certa flexibilidade. E essa flexibilidade, ela não é bem vista. Você citou exemplos aí. Essa flexibilidade do judeu para com outras culturas, né, dele se desvirtuar a fé, não é bem vista em toda a história, em toda a dinâmica, né, da história das escrituras. Né? E isso vai perdurar. Quando a gente tem um proselitismo cristão, isso é um grande avanço. O cristianismo faz um avanço gigantesco em buscar o proselitismo e querer ampliar-se para os gentios, os pagãos. Mas a cultura judaica ela vai se prevalecer. Então, talvez o grande sentido ideológico da coisa não é o fato dessa população ela ser muito mais ligada às tendências. A gente pode dizer assim, né? A moda que estava acontecendo. E você vê pelo próprio relato de Flávio José, se você volta aqui,
Você percebe, os judeus que moravam em Jerusalém e pecavam contra a fé, que não eram a maioria, obviamente, quer comendo alimentos proibidos, quer não observando sábado, coisa semelhante, refugiavam-se entre os siquemitas, em Siquém, em Samaria. Certo. Tá? Só fazer um complemento. Aqueles que já se desvirtuavam no centro de culto, terminavam procurando aqueles mais próximos e flexíveis. Tá? Quando a gente fala de desvirtuar a fé judaica, né, lembra que eu falei dessa história do Mediterrâneo, essa troca cultural, né? Os judeus eles vão conseguir se resguardar muito, né? É um culto que consegue se resguardar, apesar dos pesares, né, de toda a influência externa. Mas esses ranços vão ser sentidos por longos caminhos, inclusive na Samaria. Tá? Pode falar, Daniel. Só complementando então, para poder talvez elucidar melhor. Essa helenização, eu vou usar um outro termo, talvez você vai entender. Eu vou usar o termo corrupção. Essa corrupção dos samaritanos em ir para o lado helênico não aconteceu no período das outras conquistas, sendo babilônicos, sendo persas e até posteriormente romanos, porque assim, não é claro que é um anacronismo a gente dizer isso, né? Mas assim, ao olhar de hoje, não seria um nervosinho do judeu pela helenização, enquanto houve outras influências anteriores a ele, dos persas, babilônicos, e eles também se deixaram, vamos botar assim, helenizar por essas culturas? Ou seria uma hipocrisia judaica nesse período grego? Pode ser. A gente pode dizer o seguinte: você reparando aqui o mapa, você vê que a Samaria está num corredor, é o corredor sírio-palestino. As culturas estão se comunicando, os babilônios estão se comunicando, os egípcios estão se comunicando. É uma zona de constante troca, tá? Então, se você pega uma população que está muito mais perto, vamos trazer uma ótica moderna, de uma igreja, por exemplo, está muito mais perto de uma igreja, mais fervoroso ele vai ser da fé que está próximo àquela igreja. A mesma coisa, quanto mais próximo do templo, mais fervoroso ele vai ser em relação ao templo. Como essa era uma zona que a gente pode dizer aí, de certa flexibilidade, de troca cultural muito mais forte, obviamente, desde as épocas mais antigas, a troca sempre existiu. Tá? Ela se torna potencializada e muito mais aparente no período helenístico. E essa helenização, obviamente, a gente não pode pensar que a cultura judaica como um todo, ela nunca sofreu influências. Tá? Isso é um pensamento ideal. Mas estudos sociológicos e antropológicos, a gente vê, obviamente, que há várias e várias inserções. Por exemplo, a ideia de mundo após a morte, tá? Essa ideia de um além maravilhoso, né? A ideia de uma vida após a morte, é uma coisa levada ao território pelo pensamento helenístico, de acordo com os historiadores atuais. Os gregos, né, e as populações acreditavam numa vida após a morte, não muito boa. Era o Hades, que recebeu o nome de Sheol, por exemplo, na escritura bíblica, né? Então essa ideia, por exemplo, de vida após a morte, que vai haver uma releitura, né? Porque o que acontece? Você tem grande parte do Novo Testamento em que você tem uma filosofia do Carpe Diem, ou seja, tenha uma vida boa, tenha uma vida maravilhosa, louve ao Senhor. Tá? Essa é a ideia inicial, o que a gente chamou de Antigo Testamento, né? As Escrituras. Você tem uma ideia de aproveitamento. Obviamente, essa ideia vai mudando. Né? Essa ideia vai mudando, vai aparecendo aos poucos essa ideia de vida após a morte. Inicialmente uma vida ruim, de condenação e danação. E ela, a partir desse pensamento de uma vida após a morte, que não é de origem hebraica, é uma origem mediterrânica, uma origem tanto egípcia quanto grega, haverá uma releitura, e essa releitura é pensando numa realidade maravilhosa, de uma vida após a morte maravilhosa, do qual nós conhecemos a ideia de céu. Então só aí você tem uma troca de cultura em relação a essa questão. Então a gente não pode achar que não há grandes. Mas nesse momento, o que estava acontecendo na Samaria era algo muito latente e muito evidente. Trocas culturais não evidentes, elas acontecem o tempo todo. Essa briga com a cultura estrangeira aconteceu, não aconteceu na diáspora,
acontecia o tempo todo na diáspora, aconteceu na Babilônia. Então a gente não pode dizer que não acontecia. Mas quando acontece na Babilônia, quando acontece na colônia em Alexandria, está longe do centro de culto, né? Então você tem uma flexibilidade. E essa flexibilidade não é bem vista pelos dirigentes de qualquer religião, e nesse caso, do culto judaico. Por exemplo, qual vai ser a grande rixa? Eu acho que eu já estou acabando o nosso tempo. Qual vai ser a grande rixa em relação, por exemplo, ao Jesus histórico? A figura de Jesus histórico. Porque ele é da região da região da Galileia. A Galileia era uma região marginal. E quem havia um fraco controle do templo. Então, a religião era naturalmente, o culto era naturalmente mais flexível na Galileia. Por isso que as releituras, se considerarmos a verossimilhança e a exatidão dos evangelhos no sentido da fé, nós teremos aí um Cristo que faz releituras maravilhosas, exegeses maravilhosas do Antigo Testamento, mas exegeses suas, né, muito abertas. Né? Então, você tem aí essa noção de influência dessas populações. Quando está muito longe de mim, não tem problema, porque eu não estou vendo. Mas quanto mais perto, mais eu vou estigmatizar o outro. Deu para entender, Daniel? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Eu espero. Com certeza. É até uma lógica bem clara, eu acho, né? Sim. Né? Nesse sentido. Oi, fala, querido. Alguém falou? Falou, Daniel? Antes de Alexandre, então não tinha o templo no Monte Garizim? É um projeto que começa a partir de Alexandre. Tá? Tá. Começa a partir de Alexandre. Então, quando a mulher indaga Jesus lá de adoração, então do templo lá em Gerizim, porque só depois então que construiu, né? Sim. Então, tá? houve 2 templos, então, né? Havia 2 templos, então, na época de Jesus, né? Sim, né? Para ser sincero, eu vou falar desse templo ainda no final dessa aula, mas não vai dar mais tempo. Porque eu ia começar já a falar sobre a segunda parte do helenismo, que seria essa daqui, com a sucessão de Alexandre e o que acontece. Entre as coisas que eu iria trabalhar, pena que não deu tempo, né? Que a gente termina conversando bastante, era essa guerra dos diádocos, né? A situação dessa revolta chamada Revolta dos Macabeus, a origem da Septuaginta. Eu ia falar de outras coisas que obviamente não vai dar tempo pela nossa passagem aqui, né? Quem sabe uma hora dessas eu falo com ela e a gente termina essa aula aqui, que eu ainda ia falar desses processos de helenização, Daniel. Por exemplo, que nem acontece jogos atléticos em territórios judaico-palestinos, coisas que não haveria, né? Como uma espécie de honras aos deuses politeístas, né? Eu ia falar disso e com algumas marcas. Eu ia falar da profanação do templo também, né? Mas aí não vai dar tempo, tá? Né? Eu acho que a gente... Oi, alô? Tô escutando. Só uma perguntinha. Pode perguntar, Marcelo. Sambalat é o mesmo lá de Neemias? Agora você me pegou. Aí a gente tem que ver a datação de Neemias. Mas deve ser sim. Tá? Tá? Essa ideia, se eu não estou enganado. Eu posso pesquisar para você, mas eu acho que é isso mesmo. Tá? Ok, pessoal? Bem, desculpa, eu não sou a Marcela. Ela é muito perfeita dando aula, tá? Eu espero ter passado um tempo bacana com vocês aí. Tá? Alguma dúvida a mais? Estou aberto aí a algumas dúvidas se alguém precisar tirar. Foi muito bom. Muito bom, da minha parte, obrigado. Dúvida nenhuma. A aula Valeu, foi Lisa. ótima, professor. Saudades. Saudade, estou aguardando o módulo beta. Estamos firmes e fortes. Voltamos semana que vem. Oba! Obrigado, Marco. Opa, de nada. Tudo bem, Antônio? Boa noite, meu cara. Oi, Lícia, tudo bem? Tudo bem a todos? Antônio, meu querido, boa noite. Que saudade, Antônio. Terça-feira, né, que começa? Voltamos terça-feira com Betas.
Oh, beleza, aí vamos nos encontrar. Ai, Antônio vai me salvar de novo. Grande abraço, tá, pessoal? Abraço, Vinícius. Bom final de Abraço, semana. Antônio. Grande abraço, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Qualquer dúvida que tiverem, só deixar lá no link que eu posso tirar para vocês, tá? E eu vou ver direitinho. Ok.